O telefone tocou no meio da noite, e Sofia atendeu com o coração acelerado, ouvindo a voz trêmula de Isabel do outro lado. Eles sabem tudo, Sofia. Minha mãe encontrou as mensagens e chamou a polícia. Em vez de fugir como havia prometido a si mesma, Sofia largou tudo e dirigiu pela madrugada chuvosa de Lisboa, chegando à porta da casa de Isabel para confrontar a família que havia como uma ameaça, selando assim um destino que nenhuma das duas imaginava. Aquela noite de outono em 2023 mudou tudo. O que começara como um segredo inofensivo transformou-se em uma guerra aberta contra o mundo. Sofia estacionou o carro na rua estreita do bairro Alto, o som da chuva batendo no para-brisa e quando seus pensamentos caóticos. Ela havia conhecido Isabel há apenas 6 meses, em uma conferência de direitos humanos na Universidade de Lisboa. Isabel, com seus 25 anos, era uma estudante de direito brilhante, cheia de ideais sobre justiça e igualdade. Sofia, aos 28, trabalhava como jornalista em um jornal progressista, cobrindo histórias de minorias e lutas sociais. O encontro fora casual, um debate acalorado sobre legislação LGBTQ+, em Portugal, seguido de um café que se estendeu até o amanhecer. Naquela primeira noite, elas compartilharam histórias pessoais. Isabel confessou vir de uma família conservadora de Porto, onde o catolicismo ditava as regras e o casamento tradicional era o único caminho aceitável. Sofia, por outro lado, crescera em uma casa mais liberal em Lisboa, mas carregava cicatrizes de um noivado rompido quando sua orientação sexual veio à tona. É só uma fase, dissera seu ex-noivo, mas Sofia sabia que não era. Elas se beijaram pela primeira vez sob as luzes da cidade, prometendo que seria algo leve, sem compromissos. Um pacto temporário, brincara Isabel, rindo nervosamente. Até que uma de nós encontre o caminho certo. Mas o temporário se estendeu. Encontros secretos em cafés escondidos, passeios noturnos pelo Tejo, mensagens codificadas para evitar olhares curiosos. Sofia sentia uma conexão profunda, algo que ia além da atração física, era uma compreensão mútua de lutas internas. Isabel lutava contra a culpa católica inculcada pela mãe, uma viúva devota que via o amor entre mulheres como um pecado imperdoável. Se minha família souber, eles me deserdam, dissera Isabel uma vez, com lágrimas nos olhos. Sofia, sempre mais racional, respondia, então não deixamos eles saberem. Somos adultas, controlamos isso. Agora, ali na porta da casa alugada de Isabel, Sofia batia insistentemente. A porta se abriu, revelando o rosto pálido de Isabel, marcado por lágrimas. Atrás dela, a mãe, Dona Maria, uma mulher de 50 anos com expressão severa, segurava o telefone como uma arma. O que você fez com minha filha? Gritou Dona Maria, os olhos flamejantes. Sofia entrou, ignorando os protestos, e abraçou Isabel. Eu estou aqui, murmurou. A polícia não veio, foram um blefe da mãe para assustar, mas o confronto foi real. Dona Maria tirou acusações. Você corrompeu. Isso é contra Deus, contra a natureza. Isabel, tremendo, defendeu-se pela primeira vez. Mãe, eu amo ela. Isso não é uma escolha errada. A discussão durou horas. Sofia argumentou com fatos, leis portuguesas que permitiam o casamento igualitário desde 2010, histórias de famílias que se reconciliavam. Mas Dona Maria não ouvia, para ela, era uma questão de moral, de salvar a alma da filha. Isabel, dividida, chorava em silêncio, questionando se valia a pena o sofrimento. Talvez devêssemos parar, sussurrou para Sofia mais tarde, quando a mãe saiu para chamar o irmão. Sofia sentiu um aperto no peito. É isso que você quer? Render-se à pressão? Isabel negou, mas a dúvida plantada crescia. No dia seguinte, o irmão de Isabel, João, chegou de Porto. Um homem de 30 anos, casado e pai de família, ele era o pilar da tradição familiar. Isabel, pense no que isso faz com a mamãe. Ela já perdeu o pai, não aguenta mais uma decepção. Sofia, presente no apartamento, interveio. E o que isso faz com Isabel? Viver uma mentira? João a olhou com desprezo. Você é o problema aqui. Deixe minha irmã em paz. A tensão escalou, palavras duras foram trocadas e Sofia saiu batendo a porta, sentindo-se traída por Isabel não a defender mais veementemente.
De volta ao seu apartamento em Alfama, Sofia refletiu sobre suas próprias batalhas. Seus pais, embora mais abertos, ainda esperavam netos e um casamento normal. Você é inteligente, Sofia. Por que complicar a vida, dissera sua mãe uma vez. Agora, com Isabel, ela via o custo real, isolamento, julgamento constante. Mas o amor, ou o que quer que fosse, a impelia adiante. Ela mandou uma mensagem: não desista de nós. Isabel respondeu horas depois: não posso. Mas preciso de tempo. Os dias seguintes foram um turbilhão. Isabel evitou Sofia, atendendo às demandas da família para refletir. Sofia, no trabalho, cobria uma história sobre discriminação em empresas portuguesas, o que a fazia questionar sua própria hipocrisia, lutando publicamente por direitos, mas escondendo seu relacionamento. Uma colega, amiga próxima, notou sua distração. O que há de errado, Sofia? Ela confessou parte da verdade, recebendo apoio. Seja fiel a si mesma. Isso a fortaleceu. Finalmente, Isabel ligou. Venha-me buscar. Eu escolho você. Sofia correu para o apartamento, mas encontrou João bloqueando a porta. Ela mudou de ideia, disse ele friamente. Isabel, atrás dele, parecia derrotada. É melhor assim, Sofia. Pelo bem de todos. O coração de Sofia se partiu, era uma traição que ela não esperava. Ela virou as costas, jurando nunca mais olhar para trás. Mas no fundo, sabia que aquilo era só o começo de uma luta maior. Semanas se passaram desde aquela noite fatídica e Sofia mergulhou no trabalho para esquecer. Cobrindo protestos em Lisboa pela igualdade de género, ela via rostos como o seu, jovens lutando contra o conservadorismo persistente em uma Portugal moderna. Mas à noite, sozinha, as memórias de Isabel a assombravam. Como ela pôde me abandonar, pensava, revivendo o momento da rejeição. Isabel, por sua vez, vivia um inferno particular. Confinada pela família, que a monitorava como uma prisioneira, ela questionava suas escolhas. Dona Maria levava à igreja diariamente, onde o padre falava de pecados da carne e redenção. Você pode mudar, filha. É só uma confusão, dizia a mãe. João reforçava, pense no seu futuro. Um bom marido, filhos. É o que Deus quer. Isabel assentia externamente, mas internamente rebelava-se. Ela amava Sofia, um amor que a fazia sentir viva, autêntica. Mas o medo de perder a família a paralisava. Em um momento de fraqueza, Isabel procurou ajuda online em fóruns LGBTQ+ portugueses. Leu histórias de mulheres que saíram do armário e reconstruíram vidas. Uma mensagem anônima tocou: o amor verdadeiro vale o risco. Inspirada, ela planejou uma fuga. Mas João descobriu o histórico do navegador e confrontou-a: você está nos traindo de novo? A discussão escalou para gritos. Isabel, pela primeira vez, rebateu: traição é me forçar a ser quem não sou. João, chocado, chamou a mãe e juntas eles decidiram mandá-la para Porto para um retiro espiritual. Sofia, ignorante disso, recebeu uma ligação inesperada de uma amiga em comum. Isabel está sendo levada para longe. Ela pediu para te avisar. O coração de Sofia disparou. Ela não hesitou, pegou o carro e dirigiu para o norte, pela autoestrada A1, sob um céu nublado. Chegando a Porto, localizou a casa da família. Bateu à porta, exigindo ver Isabel. Dona Maria abriu, furiosa: você não tem lugar aqui. Sofia insistiu: deixa-la decidir por si mesma. Isabel apareceu, olhos inchados. Sofia. Eu sinto muito. Elas se abraçaram brevemente antes de João as separar. Saia daqui ou chama a polícia de verdade dessa vez. Sofia, vendo o desespero de Isabel, sussurrou: eu te ajudo a sair. Mas Isabel hesitou: e se eu perder tudo? Sofia respondeu: você já perdeu a si mesma. Aquelas palavras ecoaram, plantando uma semente de coragem. Naquela noite, Isabel fugiu.
Pegou um trem de volta a Lisboa, chegando ao apartamento de Sofia ao amanhecer. Eu escolhi você, disse, caindo nos braços dela. Sofia, aliviada mas cautelosa, perguntou, e sua família? Isabel chorou, eles vão me odiar, mas eu não aguento mais a mentira. Elas passaram o dia conversando, reconstruindo a confiança abalada. Sofia compartilhou suas próprias dúvidas, eu temi que você me visse como uma fase. Isabel negou, você é meu futuro. Mas a paz foi curta. A família de Isabel rastreou seu telefone e apareceu em Lisboa dias depois. Dona Maria, com lágrimas, suplicou, volte para casa, filha. Isso é uma ilusão. João ameaçou, se você ficar, cortamos todo apoio financeiro. Isabel, fortalecida por Sofia, respondeu, eu sou adulta. Respeitem minha escolha. A mãe saiu chorando e João jurou, você vai se arrepender. Sofia enfrentou sua própria família. Seus pais, ao saberem, reagiram com surpresa mista. A mãe, eu te amo, mas é difícil aceitar. O pai, pense na sociedade, nas fofocas. Sofia defendeu, a sociedade muda. Eu mudo com ela. Eles não a rejeitaram, mas o desconforto era palpável. No trabalho, rumores se espalharam, um chefe conservador alertou, isso pode afetar sua carreira. Sofia ignorou, focando em uma reportagem sobre casais LGBTQ+, em Portugal. A relação delas aprofundou, mas com tensões. Isabel lutava com culpa religiosa, questionando se era pecado. Sofia levava a terapias de grupo, onde ouviam histórias semelhantes. É normal duvidar, dizia uma conselheira. Mas uma traição surgiu. Isabel, em um momento de fraqueza, contatou um ex-namorado de escola, buscando normalidade. Sofia descobriu mensagens inocentes, mas sentiu-se traída. Você ainda duvida de nós? Confrontou. Isabel admitiu, estou assustada. Elas brigaram feio, com Isabel saindo para um hotel. Sofia, sozinha, refletiu sobre o custo. Vale a pena tanto sofrimento? Mas lembrou do amor inicial, da conexão. Ligou para Isabel, volte. Lutamos juntas. Isabel retornou, prometendo lealdade. Elas decidiram oficializar, planejar um noivado simbólico, apesar das leis permitirem casamento. Mas o irmão de Isabel soube e sabotou, espalhou rumores no círculo social delas, chamando Sofia de sedutora. Amigos se afastaram, Isabel perdeu uma oportunidade de estágio. O clímax se aproximava. Sofia recebeu uma promoção, mas com a condição implícita de discrição. Ela recusou, não escondo quem sou. Isso a colocou em risco profissional. Isabel, vendo o sacrifício, questionou, e se perdermos tudo? Sofia respondeu, melhor perder bens que a alma. Elas se uniram mais, mas o mundo ao redor conspirava contra. Meses após a reconciliação, a vida de Sofia e Isabel parecia estabilizar em Lisboa. Elas alugaram um pequeno apartamento em Chiado, decorando-o com fotos de viagens secretas. Isabel começou um estágio em um escritório de advocacia progressista, defendendo casos de direitos humanos. Sofia publicou uma série de artigos sobre identidade de gênero, ganhando reconhecimento. Mas as sombras do passado persistiam. Dona Maria ligava semanalmente, alternando súplicas e acusações, você está destruindo nossa família. Isabel, embora firme, sofria com cada chamada. Uma reviravolta veio quando João apareceu inesperadamente. Mamãe está doente, disse, olhos frios. Câncer. Ela quer te ver. Isabel empalideceu. Sofia insistiu, vá, mas não sozinha. Elas viajaram para Porto juntas, enfrentando a família reunida no hospital. Dona Maria, fraca na cama, olhou para Isabel. Filha, perdoe-me. Mas abandone isso. Isabel chorou. Mãe, isso sou eu. Sofia, do lado de fora, ouviu tudo, sentindo raiva e pena. João a confrontou no corredor. Veja o que você causou.
Sofia rebateu: o amor não causa doença. A visita abalou Isabel. No trem de volta, ela confessou: e se eu for a culpada? Meu pecado a punindo? Sofia acalmou: isso é superstição. Ela precisa de tratamento, não julgamento. Mas a dúvida cresceu. Isabel começou a frequentar a igreja novamente, buscando paz. Sofia, ateia, respeitava, mas temia perda. Não deixe eles te manipularem, advertia. Isabel respondia: é minha fé, não deles. No trabalho, Sofia enfrentou backlash. Um artigo seu sobre a adoção por casais homossexuais gerou polêmica, leitores conservadores boicotaram o jornal. Seu chefe: tome cuidado, Sofia. Ela persistiu, mas o stress a consumia. Isabel, vendo isso, propôs: talvez devêssemos nos casar. Mostrar ao mundo. Sofia hesitou: com sua família assim? Mas concordou, vendo como um ato de defiança. Planejaram uma cerimônia simples no cartório de Lisboa. Convites foram enviados, incluindo para a família de Isabel. Dona Maria, em remissão, recusou: não abençoou isso. João ameaçou: se prosseguir, você está morta para nós. Isabel, dilacerada, considerou cancelar. E se eu perder minha mãe para sempre? Sofia, frustrada, argumentou: ela já te perdeu ao não aceitar. A briga foi intensa. Isabel acusou Sofia de insensibilidade, Sofia retrucou com egoísmo. Elas se separaram por dias. Sofia buscou conselho com amigos LGBTQ+. Amor requer sacrifícios mútuos, disseram. Ela percebeu sua rigidez. Ligou para Isabel: desculpe. Decida o que for melhor. Isabel retornou: quer casar, mas preciso tentar reconciliar. Elas foram a Porto novamente. No hospital, Isabel confrontou a mãe: aceite-nos ou perca-me. Dona Maria, enfraquecida, murmurou: eu tento. Foi um progresso mínimo, mas esperançoso. De volta, o casamento aconteceu. Amigos aplaudiram, famílias ausentes. Mas a alegria foi ofuscada. João vazou fotos online, com comentários homofóbicos. Isabel recebeu ameaças no trabalho, Sofia, assédio. Valeu a pena? Questionou Isabel uma noite. Sofia: sim, porque somos livres. Mas internamente, Sofia duvidava. Uma traição maior veio. Isabel, pressionada, encontrou-se secretamente com João. Ele ofereceu dinheiro para curar-se em uma clínica. Isabel recusou, mas não contou a Sofia imediatamente. Quando Sofia descobriu por acidente, explodiu: você escondeu isso? Depois de tudo? Isabel defendeu: queria proteger você. A confiança quebrou novamente. Elas discutiram sobre lealdade, moralidade. Amor sem verdade é nada, disse Sofia. Isabel saiu, ficando com uma amiga. Sofia, sozinha, refletiu sobre escolhas. Eu a forcei demais? Ela escreveu um artigo pessoal, expondo sua história anonimamente. Recebeu apoio massivo, mas também ódio. Isabel leu e voltou: você é corajosa. Eu errei. Elas se reconciliaram, mas com cicatrizes. Decidiram adotar uma criança, sonhando com família. Mas a lei portuguesa exigia estabilidade, com ameaças, era risco. Dona Maria piorou. Isabel viajou sozinha para Porto. Lá, a mãe confessou: eu tive uma amiga como Sofia uma vez. Medo me fez esconder. Revelação chocou Isabel, porque não disse. Dona Maria, era outro tempo. Isso humanizou a mãe, mas complicou. Então você entende? A mãe negou: entendo o sofrimento. Mude. Isabel retornou a Lisboa, confusa. Contou a Sofia, que viu hipocrisia. Ela sofreu, mas nos impõe o mesmo. A tensão culminou quando João tentou intervir legalmente, alegando influência prejudicial.
Um advogado amigo as defendeu, mas o processo drenou energias. Isabel questionou: e se pararmos? Vivermos discretamente? Sofia recusou: isso é rendição. O conflito interno de Isabel crescia, amor versus família, certo versus errado. O processo judicial arrastou-se por meses, testando os limites de Sofia e Isabel. Em audiências em Lisboa, João apresentava provas de instabilidade, mensagens antigas, rumores. O juiz, progressista, questionava: isso é sobre orientação ou família? Isabel testemunhou: amo minha parceira. Isso não me torna instável. Sofia apoiava, mas via o tolo, Isabel emagrecendo, ansiosa. Estamos pagando caro, murmurava Sofia. Dona Maria, recuperando-se, depos via vídeo: quero melhor para minha filha. Mas admitiu relutância. O caso ganhou mídia, Sofia usou para advogar, mas pôs elas a mais escrutínio. Amigos se dividiram, alguns apoiavam, outros se afastavam por medo. Isabel perdeu o estágio, política interna, disseram. Desempregada, dependia de Sofia, gerando ressentimento. Sinto-me um fardo, confessou. Sofia, somos uma equipe. Uma reviravolta, uma prima de Isabel, lésbica assumida, contatou: eu passei pelo mesmo. Gut. Inspirada, Isabel confrontou João: por que tanto ódio? Ele admitiu: medo de mudança. Nossa família é tradicional. Foi um momento de vulnerabilidade, João suavizou, mas não recuou. Sofia enfrentou crise pessoal. Sua mãe ligou: isso está-te destruindo. Reconsidere. Sofia rebateu: reconsiderar quem sou? Mas duvidava, noites insones, questionando se o amor valia o caos. Isabel notou: você parece distante. Sofia confessou: estou exausta. Elas decidiram terapia de casal, explorando conflitos. A terapeuta: amor requer escolhas diárias. Elas aprenderam a comunicar melhor, mas danos persistiam. O verdito veio: o juiz rejeitou a petição de João, afirmando direitos constitucionais. Vitória, mas amarga. Dona Maria ligou: aceito, mas devagar. Isabel chorou de alívio. Elas celebraram em casa, mas tensão pairava. Isabel propôs: vamos tentar uma família. Sofia concordou, iniciando processo de adoção. Exames, entrevistas: vocês são estáveis? Elas mentiram sobre paz interna? Não, mas omitiram lutas. Meses depois, aprovaram para adotar uma menina de 5 anos, órfã de imigrantes. Ela precisa de amor, disse a assistente social. Isabel empolgou: seremos mães. Sofia hesitava: com o nosso passado? Mas prosseguiram. A chegada de Maria, nome em homenagem à avó, mudou tudo. A criança, tímida, trouxe alegria. Isabel brilhava como mãe, Sofia, protetora. Mas família interferiu. João visitou, criticando: 2 mulheres criando uma criança? Errado. Dona Maria, visitando, suavizou ao ver a neta adotiva: ela é linda. Mas sussurrou a Isabel: pense no exemplo. Isabel defendeu: amor é o exemplo. Conflito renasceu. Isabel questionou moralidade: e se eles estiverem certos? Sofia, irritada: não duvide agora. Uma traição final. Isabel, em pânico, considerou devolver a criança. Não estou pronta, confessou a Sofia. Chocada, Sofia argumentou: isso destruiria. Elas brigaram. Isabel saiu com Maria para Porto, buscando conselho familiar. Sofia, abandonada, sentiu traição profunda. Depois de tudo? Ligou: volte ou é o fim. Isabel hesitou, mas Dona Maria convenceu: fica aqui. É melhor. Sofia dirigiu para Porto, confrontando. Encontrou Isabel com Maria, feliz na casa familiar. Você nos traiu, acusou. Isabel quer o melhor para ela.
Discussão escalou, João interveio, expulsando Sofia. De volta a Lisboa, Sofia quebrou, perdi tudo. Mas refletiu, talvez o pacto fosse mesmo temporário. Dias depois, Isabel retornou com Maria, errei. Nosso lar é com você. Sofia perdoou, mas com reservas. Elas reconstruíram, focando na criança. Dona Maria visitou mais, aceitando gradualmente. João distanciou-se. A vida normalizou, mas cicatrizes permaneceram, decisões questionáveis, danos emocionais. Sofia escreveu um livro sobre sua jornada anonimamente. Sucesso, mas controvérsia. Isabel apoiou, é nossa verdade. Elas cresceram, aprendendo que amor envolve dor, escolhas éticas duvidosas. Mas questionavam, fizemos o certo? Com Maria crescendo, a vida de Sofia e Isabel ganhou novo ritmo em Lisboa. A menina, agora 7 anos, frequentava a escola, fazendo amigos. Isabel encontrou emprego como advogada em direitos civis, Sofia ascendeu no jornalismo, cobrindo histórias globais. Mas passada assombrava, aniversários traziam chamadas tensas de Dona Maria, agora mais tolerante, mas ainda crítica. A criança precisa de um pai, dizia. Isabel defendia, ela tem 2 mães amorosas. João reapareceu, arrependido após divórcio próprio. Eu errei, admitiu. Reconciliaram parcialmente, ele visitava Maria, trazendo presentes. Mas confiança era frágil. Sofia via hipocrisia, ele nos julgou, agora busca perdão. Isabel, todos erram. Esse perdão testou elas, Sofia lutava com raiva residual. Internamente, Isabel batalhava com fé. Frequentava missa, reconciliando crença com identidade. Deus ama todos, concluía. Sofia respeitava, mas questionava, e se conflitar? Uma crise veio quando Maria perguntou sobre papai. Elas explicaram a adoção e amor diverso. Maria aceitou, mas sociedade não, bullying na escola. Porque 2 mães zombavam crianças. Isabel chorou, estamos a machucando? Sofia, ensinamos resiliência. Decidiram terapia familiar. A terapeuta ajudou, conflitos moldam caráter. Maria floresceu, mas custo era alto. Sofia sacrificou promoções por tempo familiar, Isabel recusou casos polêmicos. Pagamos o preço diariamente, refletiam. Uma reviravolta final, Dona Maria faleceu pacificamente. No funeral em Porto, família reunida. Testamento deixava herança a Isabel, com nota, aceite seu caminho. Cuide da neta. Lágrimas misturadas, Isabel sentiu redenção. Mas João contestou, ela não aprovava realmente. Conflito renasceu, mas breve, Isabel manteve firmeza. De volta, elas celebraram aniversário de casamento. Amigos toastaram, vocês venceram. Mas Sofia, em particular, questionava, decisões como fugas, confrontos, a adoção, foram éticas? Traições perdoadas valeram? Isabel admitiu, dói, mas crescemos. Maria, ouvindo, disse, vocês são minhas heroínas. A história delas inspirou outros, casais LGBTQ+, as procuravam por conselho. Sofia publicou livro revelando nomes, enfrentando backlash mas ganhando aliados. Sociedade portuguesa evoluía, mas devagar, leis avançadas contrastavam com mentalidades arcaicas. Elas debatiam, mudamos o mundo ou só sobrevivemos? No fim, sentadas no Tejo ao pôr do sol, Sofia pegou a mão de Isabel. Nosso pacto era temporário, mas aqui estamos. Isabel sorriu, com uma filha. Elas sabiam o custo, corações partidos, famílias fragmentadas, almas testadas. Mas o amor persistia, questionável em sua perfeição. Foi certo priorizar o amor individual sobre laços familiares tradicionais?